eu sou o pastor Eduardo Mota e espero que você esteja gostando do conteúdo que temos compartilhado aqui. Se você achar que essas mensagens que fornecemos são úteis para a sua vida, considere se inscrever no nosso canal. Ao se inscrever, você não só nos apoia, mas também garante que não perderá nenhum dos nossos futuros vídeos. Então clique no botão inscreva-se e agora junte-se à nossa comunidade e faça parte da nossa jornada de fé e inspiração. Muito obrigado pelo seu apoio e continue a espalhar a positividade das boas novas de Cristo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Gênesis capítulo 18. E o Senhor apareceu a ele nas planícies de Manré, e ele sentou-se à porta da tenda no calor do dia. E ele elevou seus olhos e olhou, e eis que 3 homens estavam em pé com ele. E quando ele os viu, ele correu da porta da tenda para encontrá-los, e se curvou em direção à terra, e disse: Meu Senhor, se agora eu encontrei favor aos teus olhos, suplico que não passes de teu servo. Pegue um pouco de água, peço-vos, e lavai os vossos pés, e descansai debaixo da árvore. E trarei um bocado de pão, e confortai os vossos corações. Depois disso, passareis adiante, pois para isto vieste o vosso servo. E eles disseram: Fazem como disseste. E Abraão se apressou para dentro da tenda até Sara, e disse: Prepara depressa 3 medidas de farinha fina, e amassa-a, e faça bolos sobre a lareira. E Abraão correu para dentro do rebanho, e trouxe um novilho tenro e bom, e o deu a um jovem, e ele se apressou em prepará-lo. E ele pegou manteiga e leite, e o novilho que havia preparado, e o colocou diante deles, e ele ficou em pé junto deles, debaixo da árvore, e eles comeram. E eles lhe disseram: Onde está Sara, tua esposa? E ele disse: Eis que está na tenda. E ele disse: Eu certamente retornarei a ti, de acordo com o tempo da vida, e eis que Sara, tua esposa, terá um filho. E Sara o ouviu na porta da tenda que estava atrás dele. Ora, Abraão e Sara eram velhos e bem adiantados em idade, e cessou de estar com Sara a maneira das mulheres. Por isso Sara riu dentro de si, dizendo: Depois de tão envelhecida, eu terei prazer, e meu senhor sendo também velho. E o Senhor disse a Abraão: Porque tua Sara riu, dizendo: É verdade que eu, que sou velha, gerarei uma criança? Há alguma coisa difícil demais para o Senhor? No tempo determinado, eu retornarei a ti, de acordo com o tempo de vida, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: Eu não ri, pois ela estava com medo. Mas ele disse: Não, mas tu riste. E os homens se levantaram dali e olharam para Sodoma, e Abraão foi com eles para levá-los ao caminho. E o Senhor disse: Eu ocultarei de Abraão as coisas que faço. Vendo que Abraão certamente se tornara uma nação grande e poderosa, e todas as nações da terra serão abençoadas nele, porque eu o conheço, que ele ordenará a seus filhos e sua casa depois dele, e eles guardarão o caminho do Senhor para fazer justiça e juízo, para que o Senhor possa trazer sobre Abraão aquilo que dele tem falado. E o Senhor disse: Porque o clamor de Sodoma e Gomorra é grande, e porque o seu pecado é muito grave, eu descerei agora e verei se eles fizeram segundo o clamor que veio a mim, e se não, eu saberei. E os homens voltaram as suas faces dali e foram em direção a Sodoma, mas Abraão ainda estava em pé diante do Senhor.
E Abraão se aproximou e disse: Tu destruirás também os justos com os ímpios? Se porventura houver 50 justos na cidade, tu destruirás também e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão nela? Esteja longe de ti fazer segundo essa maneira, matar os justos com os ímpios, e que os justos sejam como os ímpios, isso esteja longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? E o Senhor disse: Se eu achar em Sodoma 50 justos na cidade, então eu pouparei todo o lugar por causa deles. E Abraão respondeu e disse: Eis que agora resolvi falar ao Senhor, que sou somente pó e cinzas. Se porventura faltarem 5 dos 50 justos, tu destruirás toda aquela cidade pela falta de 5? E ele disse: Se eu achar ali 45, eu não a destruirei. E falou-lhe mais uma vez e disse: Se porventura se acharem 40 ali, e ele disse: Não o farei por causa dos 40. E ele lhe disse: não se ire, ó Senhor, e eu falarei. Se porventura se acharem 30 ali, e ele disse: Não o farei, se eu encontrar 30 ali. E ele disse: Eis que agora ousei falar ao Senhor. Se porventura houver 20 ali, e ele disse: Não a destruirei por causa dos 20. E ele disse: não se ire, ó Senhor, e ainda eu falarei somente esta vez. Se porventura se encontrarem 10 ali, e ele disse: Não a destruirei por causa dos 10. E o Senhor foi pelo seu caminho, assim que deixou de falar com Abraão, e Abraão retornou ao seu lugar. Aplicação e explicação. Em Gênesis 18, 3 mensageiros divinos visitaram Abraão e Sara. Abraão mostra grande hospitalidade, oferecendo-lhes uma refeição generosa durante a visita. Eles também reafirmam a promessa de Deus que de Sara, apesar de sua idade avançada, terá um filho. Apesar de inicialmente rir da ideia, devido à sua idade avançada, Sara é lembrada de que nada é impossível para Deus. Essa promessa prenuncia o nascimento de Isaque, através de quem Deus estabelecerá uma grande nação, conforme prometido a Abraão. Já no final do capítulo, Deus revela a Abraão seu plano de destruir Sodoma e Gomorra. Devido à sua maldade, Abraão intercede pelas cidades, perguntando a Deus se ele poupará a cidade se houver justos nelas, e Deus concorda. Resumindo, Gênesis capítulo 18 nos ensina sobre a hospitalidade generosa, a fé na promessa de Deus, mesmo quando parece impossível, e a justiça e misericórdia de Deus, que está disposto a poupar os justos. Mostra-nos também que Deus valoriza a intercessão e está disposto a levar em conta nossas orações e as nossas súplicas. Talvez você tenha muitas promessas e que estejam demorando a ser cumpridas. Talvez, como Sara, você tenha algumas promessas que até você tem vontade de rir como ela, quando vê o tamanho da sua pequenez e o tamanho da promessa que Deus fez a você. Eu quero te dizer que Deus é fiel. Eu quero te dizer que o tempo que Deus habita, ele é diferente do nosso. Deus, ele te enxerga. Deus, ele te vê, não somente neste momento difícil que talvez você esteja enfrentando, mas ele enxerga, ele já contempla o lugar que ele te colocará. Deus pode aparecer para você em pequenas coisas, na sua rotina, na sua casa, no seu trabalho, no trânsito, em qualquer lugar. Esteja sempre com seus ouvidos prontos para ouvir a voz de Deus. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever, de curtir, de comentar e de compartilhar. Assim você vai estar ajudando o nosso canal. Assim você nos ajudará a continuar levando a palavra do Senhor.
Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.